Naquele dia opaco de Páscoa de 1871, Maria das Dores se movessou com uma lentidão quase ritual, seus olhos escuros refletindo uma mistura de cansaço e uma centelha de resistência silenciosa. A rotina na senzala, marcada por tarefas exaustivas e humilhações constantes, parecia uma prisão sem grades, onde cada movimento era controlado pela força implacável do capataz, que grunhia ordens enquanto observava com olhar frio e desconfiado. Maria, de estatura mediana, com cicatrizes que marcavam sua pele e uma expressão que carregava anos de sofrimento, carregava uma vasilha de milho, os braços tremendo sob o peso, enquanto seu olhar se cruzava por um instante com o de Luiz, que se escondia entre os arbustos do pátio de terra batida, tentando escapar da miséria que o circundava. O menino, com as mãos sujas e um sorriso tímido, sussurrou para ela escondido: "Mãe, quero brincar, esquecer tudo por um instante." Ela, com a voz baixa, mas firme, respondeu sem olhar para ele: "Ainda não, meu filho. Aqui não tem lugar para brincadeira. Você precisa ser forte, igual a mim. Quando a noite chegar, tudo acaba, e a esperança permanece escondida no silêncio do coração." Seus passos eram pesados, marcados pelo chão de barro que parecia engolir suas pegadas, enquanto ela tentava não demonstrar a dor que carregava. No fundo, ouvia-se o som distante de risos das filhas da baronesa, que brincavam despreocupadas com suas roupas finas, alheias ao sofrimento que Maria carregava invisível. Era naquele momento, entre o cheiro de suor, terra, milho e esperança, abafada, que Maria sentiu uma fagulha de algo que não podia mais ser contida, o desejo de libertar-se daquele cárcere de carne e alma. Seus olhos se fixaram na silhueta da fazenda, no açude que refletia a luz fraca do sol nascente, e num sussurro quase inaudível ela pensou: um dia, tudo vai mudar. E aquela noite de Páscoa será o início do fim para quem manda e quem sofre. E enquanto o menino se escondia novamente, ela se virou, ajustou a faixa ao redor do cabelo e, com o coração pulsando forte, decidiu que aquela seria a última Páscoa sob o jugo da opressão, pois sua alma, marcada por dores e esperança, estava prestes a virar a maré de um destino que ela mesma iria moldar, mesmo que fosse com sangue e lágrimas. Na penumbra da cozinha, escondidos entre panelas e roupas sujas, os olhos de Maria e dos demais empregados fitavam a porta da sala principal, onde a voz pomposa da baronesa Antônia de Almeida ecoava sob o teto baixo, enquanto ela gesticulava com a mão delicada, fingindo benevolência. Ah, minhas queridas, nesta Páscoa vamos celebrar a união, a esperança e a alegria de estar juntas, mesmo que o coração de alguns aqui dentro só conheça a dor e o sofrimento. Ela dizia com um sorriso frio, enquanto suas filhas brincavam, ao lado, entre risadas despreocupadas e roupas de seda, alheias ao que acontecia na senzala. No centro do salão, uma mesa de prata reluzia sob a luz de velas, carregada de doces e ovos de chocolate, símbolos de uma felicidade fabricada, que escondia a crueldade de suas ações. A baronesa, de olhos atentos, observava as figuras ao redor, sua voz doce e ameaçadora ao mesmo tempo. "Quero que tudo esteja perfeito para a nossa manhã de domingo. Não admito falhas, e lembram-se, ninguém deve descobrir o que realmente se passa por trás dessas portas fechadas. A festa deve parecer pura, feliz, uma celebração de paz, enquanto por dentro as águas do açude vão refletir a mentira de uma sociedade que se alimenta de sangue, dor e silêncio." Seus dedos delicados acariciavam a taça de cristal, enquanto ela olhava para as filhas, que fingiam não perceber o peso da expressão da mãe. "Vamos, meninas, preparem-se para a manhã de Páscoa, pois é nesse dia que mostraremos ao mundo o que é ser uma verdadeira família de sangue e poder", sussurrou, enquanto um sorriso de fingida benevolência se desenhava em seus lábios,
escondendo a sede de dominação que a consumia por dentro. Na tarde ensolarada de Páscoa, enquanto o aroma de doces e ovos de chocolate preenchia o ar, Maria se escondia entre as sombras do pátio, observando com atenção a cena que começava a se desenrolar diante de seus olhos cansados. Uma das filhas da baronesa, com olhos de azul frio e sorriso de crueldade, se aproximou de um velho escravo de cabelos grisalhos, que, embora encurvado pelo peso da idade, ainda carregava uma dignidade silenciosa. A menina, com a voz carregada de desdém, zombou dele por ter distraído uma das criadas ao derrubar uma tigela de frutas. Seu velho inútil, você é mesmo uma vergonha para a nossa fazenda. Zombou, levantando a mão para apontar o dedo em riste. O velho tentou resistir, mas a jovem empurrou seu ombro com força, forçando-o a recuar. Nesse instante, Maria, escondida, atrás de uma sebe, sentiu o coração pulsar forte no peito, uma mistura de indignação e medo. Queria intervir, queria gritar, mas sabia que seria inútil naquele momento. Porém, seus olhos, frios e intensos, se fixaram nela, e de repente, ela sentiu o olhar da baronesa sobre si, uma ameaça silenciosa e cortante. Então, a mulher poderosa, que até então sorria com benevolência fingida, virou-se lentamente para Maria, com uma expressão que misturava desprezo e advertência. "Maria, venha até aqui", ordenou com voz suave, porém carregada de uma violência contida. Suspirando fundo, a escrava foi obrigada a se apresentar diante de uma multidão silenciosa. A baronesa, com um sorriso de dentes afiados, falou em tom de voz que parecia doce e mortal ao mesmo tempo. "Você, Maria, por tentar proteger esse ancião, merece um castigo exemplar. Ninguém aqui é para se meter na nossa ordem, muito menos uma escrava como você." Ela virou-se, apontando para um capataz que se aproximou com um chicote na mão. Maria sentiu o rosto queimar de vergonha e raiva enquanto o silêncio se instalava, quebrado apenas pelo som do chicote se movendo no ar. Seus olhos, marejados de lágrimas não ditas, se encheram de uma determinação silenciosa. Sabia que aquele momento era mais do que uma humilhação. Era o fogo que alimentaria sua própria revolta, uma semente de esperança que um dia ela usaria para desatar a sua própria revolução silenciosa contra aquele sistema de crueldade. Maria ouviu os sussurros cortantes que percorriam o ar pesado da senzala, como uma lâmina invisível cortando a esperança que ainda tentava se manter viva em seu peito machucado. Naquelas palavras, ela percebeu o que já desconfiava, mas que agora se confirmava com a crueldade que uma voz gélida repetia com frieza calculada. A baronesa planejava vender Luís na feira de Páscoa, junto com outros escravos considerados inúteis ou desnecessários. A cena se formou diante dos seus olhos com detalhes perversos. O brilho frio do olhar do capataz, ao falar que não há mais espaço na fazenda para quem não serve, enquanto ele arrumava um carrinho de transporte com cordas e ferros, pronto para separar o menino do colo de Maria. Ela sentiu as mãos tremerem, uma mistura de raiva, desespero e impotência lhe sufocando a garganta. Seus lábios, antes fechados em uma determinação contida, tremiam ao sussurrar sozinha. "Se fizer isso, é como se matassem meu filho de verdade. Não, eu não posso deixar acontecer." Seus olhos marejaram, mas ela não chorou. Naquele momento, uma força sombria começou a emergir, uma chama silenciosa que pulsava na sua alma cansada. Como uma sombra que se move na penumbra, Maria começou a formular um plano, uma esperança desesperada de impedir aquela crueldade. Ela sabia que, se o menino fosse levado embora, toda sua luta, toda sua esperança de libertação se esvairiam como fumaça ao vento. Com o coração apertado, ela se virou em direção à escuridão da noite, determinada a mergulhar na própria escuridão, a arriscar tudo para salvar Luís, mesmo que isso significasse cruzar a linha que separa a submissão
da revolta definitiva. Cada passo que dava pelo caminho sombrio era alimentado por uma única certeza. Ela não permitiria que sua esperança morresse na palma da mão cruel da baronesa, nem que seu filho fosse transformado em uma peça de comércio na feira sangrenta daquela Páscoa. Na penumbra silenciosa da noite, Maria respirou fundo, escondida entre as sombras das árvores retorcidas do quintal da fazenda. Seus olhos, brilhando com uma mistura de medo e determinação, vasculhavam cada detalhe à sua volta. Os fios de cobre expostos, as torneiras enferrujadas e o grande açude de barro, cujas bordas frágeis ameaçavam ceder sob qualquer pressão. Com as mãos trêmulas, ela segurou uma pequena lâmina de ferro que roubara de uma ferramenta esquecida, enquanto o coração pulsava forte no peito, como um tambor de guerra. Hoje, tudo vai mudar, sussurrou baixinho, numa voz quase inaudível, enquanto seus dedos habilidosos traçavam um mapa mental dos pontos vulneráveis do sistema de irrigação. Sua mente fervilhava de estratégias. Sabia que o método mais sutil era o mais letal. Observou o fluxo d'água que lentamente subia pelo canal, alimentado pelo calor da lua, e pensou na sua pequena esperança de justiça. Se eu conseguir abrir essa válvula, se o açude transbordar na hora certa, ela murmurou, enquanto uma lágrima silenciosa escorria pelo rosto marcado pelas cicatrizes da alma. Com um movimento preciso, ela soltou a trava, quase inaudível, e o som da água começando a escorrer parecia um grito de libertação. Seus olhos se fixaram na sombra da fazenda, onde as figuras humanas se moviam distraídas, alheias ao perigo iminente. Maria sabia que, se fosse descoberta, tudo estaria perdido, mas ela também tinha a certeza de que aquele momento era o seu ato final de resistência. Cada passo que dava entre as raízes e os arbustos era carregado de uma esperança sombria, uma esperança de que a água, símbolo de vida e de destruição, pudesse levar embora a opressora e seu legado de crueldade, levando-os para um destino que ela mesma escolheria, longe da mentira, do sangue e do silêncio que marcaram sua existência até ali. O vento frio sussurrou entre as folhas, como uma bênção ou uma condenação, e Maria, com o coração na garganta, acabou por se afastar, deixando para trás o segredo guardado na escuridão, enquanto a água começava a subir, prometendo uma noite de justiça que ninguém poderia prever. Na penumbra silenciosa da madrugada, Maria agachou-se entre os arbustos, seus olhos atentos varrendo a fachada da fazenda enquanto suas mãos ágeis recolhiam as ferramentas escondidas sob uma lona velha. O som abafado do vento parecia sussurrar promessas de liberdade, enquanto ela se movia com cuidado, desviando de vigias distraídos que roncavam pesadamente nas suas cabanas de barro. Com uma paciência que parecia desafiar sua própria dor, ela furtivamente roubou uma enxada enferrujada, uma pá de bico curto e alguns cabos de madeira maltratados, quase invisível ao olhar de quem passasse perto demais. Se eu conseguir abrir o caminho até o açude, a água vai fazer o que a mão do homem nunca conseguiu: acabar com a crueldade. Murmurou consigo mesma, quase numa oração. Então, na penumbra, Maria se virou e se dirigiu ao lado de um ancião, escravo, de olhos fundos e expressão de esperança contida. "Tem certeza que quer arriscar tudo?" perguntou ele com voz rouca, mas firme. Ela respondeu sem hesitar. "Se não fizermos nada, a gente morre aqui, na sombra, enquanto eles roubam a nossa esperança. Hoje, a noite vai ser nossa, e a água vai nos levar para longe da morte lenta. Preciso que distraiam os guardas, façam barulho e que ninguém perceba que estou mexendo na irrigação. Quando tudo estiver no ponto, vou acionar a válvula. E aí a fazenda vai ser engolida por uma enxurrada que ninguém vai segurar." Com um último olhar de determinação, Maria se infiltrou entre as árvores, seu coração pulsando forte,
Enquanto se aproximava do sistema hidráulico escondido sob a terra, sabendo que aquele era o momento em que tudo mudaria ou se perderia para sempre na escuridão daquela noite de esperança sombria. Na quietude da noite de domingo, sob um céu carregado de estrelas silenciosas, Maria mergulhou na sua mais difícil preparação, com os ouvidos atentos ao som distante dos passos apressados dos guardas e aos murmúrios baixos que ecoavam pela fazenda. Ela conhecia cada detalhe do sistema de irrigação, desde os canos antigos de barro até as válvulas escondidas sob folhas secas, e estudava o funcionamento do açude com uma atenção quase obsessiva. Seus dedos, marcados pela dureza do trabalho e pelas cicatrizes das noites passadas na senzala, se moviam com precisão ao manipular as ferramentas roubadas, ajustando pequenas válvulas, removendo pedaços de madeira que poderiam denunciar sua presença. Se eu conseguir abrir essa válvula na hora certa, a água vai começar a escapar lentamente, formando uma rachadura no fundo do açude. Ela sussurrou consigo mesma, enquanto observava o ambiente ao redor, atento a qualquer som ou movimento. Suspeito. A cada minuto, seu coração acelerava ao imaginar o caos que causaria. O som abafado da água se acumulando sob a terra como um sussurro de vingança. Seus olhos, carregados de determinação, vasculhavam a paisagem escura, procurando por qualquer sinal de que seu plano pudesse ser descoberto. A estratégia era arriscada, mas ela sabia que a vulnerabilidade da fazenda naquelas horas de distração religiosa era sua única chance. Quando tudo estivesse pronto, ela pisaria com cuidado na área da válvula, consciente de que um único deslize poderia acabar com seus sonhos de justiça. O silêncio da noite parecia se tornar mais pesado, enquanto ela se aproximava do ponto crítico, pronta para acionar o mecanismo e libertar a água que, como uma força invisível, destruiria tudo aquilo que a oprimia. Uma vingança que, finalmente, prometia libertar seus ossos e sua alma da prisão invisível dos seus opressores. Na penumbra silenciosa da madrugada de Páscoa, Maria se arrastava cuidadosamente pelo terreno irregular, o coração batendo como um tambor de guerra dentro do peito cansado. Seus passos eram leves, quase invisíveis, enquanto ela se aproximava da velha válvula escondida sob uma camada de mato seco, que ela descobrira meses antes em seus estudos furtivos. Seus dedos fiéis ao movimento, ela puxou uma pequena pedra que cobria o mecanismo, revelando a rosca enferrujada, e com um suspiro profundo, começou a girar devagar, com uma precisão meticulosa. "Hoje vocês vão pagar pelo que fizeram", sussurrou entre os dentes cerrados, olhos fixos na engrenagem que ameaçava ceder a qualquer instante. O vento frio carregava o cheiro de água estagnada e de esperança vã enquanto ela observava. Os primeiros fios de fumaça se misturar à escuridão. A água começava a escorrer silenciosamente, lentamente, como uma cobra traiçoeira, até que, de repente, um estrondo ensurdecedor rompeu o silêncio da noite. A válvula cedeu completamente, e uma enxurrada de água negra e impiedosa começou a invadir o açude, transbordando com força desumana. O som do líquido crescendo, o estalar das árvores sendo arrastadas pela força da correnteza, tudo parecia uma prece de destruição. Maria assistia de longe, enquanto uma onda gigante engolia tudo ao seu redor, incluindo as janelas das casas e as silhuetas das meninas da baronesa, que, assustadas, tentavam fugir do caos que agora tomava conta da fazenda. "Que a justiça seja feita", ela murmurou, olhos marejados, sabendo que sua vingança, embora sangrenta, tinha sido concretizada. A água, como uma fúria silenciosa, carregava não só a fazenda, mas também a esperança de um novo começo, livre de opressão, ainda que a um custo terrível e irreversível. Na penumbra silenciosa daquela noite de Páscoa, Maria avançou com passos leves e cuidadosos, quase que uma sombra entre as sombras da fazenda.
Seus olhos fixos na velha casa da fazenda, onde os guardas zanzavam distraídos, ela se moveu com a destreza de quem conhece cada canto escuro. Com uma mão trêmula, mas determinada, ela furtou uma enxada enferrujada, escondendo-a debaixo do vestido surrado. Depois, deslizou até o celeiro, onde algumas ferramentas de ferro estavam dispostas, e com movimentos rápidos roubou uma serra, uma chave de fenda e alguns pregos. Sua respiração se acelerava, enquanto escutava passos vindo, na direção oposta. Ela se encolheu atrás de uma pilha de feno, segurando a respiração até que o som dos passos se afastasse. Então, acelerou o passo em direção ao sistema hidráulico que controlava o fluxo do açude, uma estrutura antiga, porém resistente, composta por tubos de ferro e válvulas enferrujadas. O coração batia forte no peito e ela sussurrou entre dentes: "Preciso fazer isso agora, por Luiz, por mim, por todas." Com a serra, tentou cortar a tubulação, mas ela resistia, e uma gota de suor escorreu pela testa dela, misturando-se com a poeira e a sujeira. No escuro, um movimento chamou sua atenção. Uma lanterna se acendeu perto da entrada do sistema e uma voz grave ordenou: "Quem tá aí? Vai logo, senão vamos chamar a polícia." Maria recuou rapidamente, escondendo-se atrás de uma parede, de pedra, enquanto seus ouvidos captavam o som de passos se aproximando. Seu corpo todo tremia, mas ela não poderia desistir. Com um movimento rápido, usou a chave de fenda para soltar a válvula principal, sabendo que, ao fazer isso, liberaria uma corrente de água que, silenciosa e traiçoeira, começaria a escorrer com força pelo tubo, como uma cobra prestes a atacar. "Que a força da água leve tudo que nos oprime," ela murmurou, quase numa oração, enquanto seu coração pulsava na garganta, ciente de que naquele momento seu destino e o da fazenda se entrelaçavam numa corrida contra o tempo. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela lutava contra a resistência da válvula, consciente de que, se fosse descoberta, sua esperança de vingança se dissolveria em gritos e castigos. Mas ela não podia recuar. Com esforço, conseguiu soltar a última trava e saiu correndo, sumindo na escuridão, enquanto o som ensurdecedor da água transbordando começava a se espalhar como uma prece de destruição, anunciando o início de sua vingança definitiva. A sombra da manhã ainda pairava baixa sobre a fazenda, enquanto Maria, escondida entre os galhos retorcidos de uma árvore antiga, observava com olhos atentos as janelas da casa grande. As filhas da baronesa, agora crescidas, já não brincavam inocentemente sob o sol, mas percebia-se uma inquietação crescente nelas. As meninas, de roupas limpas e rostos pálidos, trocavam olhares desconfiados, como se sentissem que algo estranho se aproximava. Maria notou a expressão de uma delas, que parecia mais alerta, quase como se tivesse escutado passos na floresta ou o sussurrar de uma suspeita no vento. Uma delas virou-se abruptamente, franzindo a testa, dizendo para a irmã, mais nova, quase num sussurro: "Você percebeu, né? Algo mudou. Não é só a rotina." A ansiedade crescia na atmosfera carregada de silêncio tenso, enquanto Maria, ao longe, acompanhava cada movimento. O barulho de passos pesados no pátio, o ranger das portas trancadas, tudo indicava que as suspeitas estavam se formando. Naquela noite ela pensou com o coração acelerado: "Não posso mais esperar, tenho que agir." Seus olhos fixaram-se na casa, onde as luzes começavam a apagar, sinal de que os guardas circulavam mais nervosos. Ela sabia que a vigilância se intensificava, que a baronesa, alimentada pelo medo de uma traição, aumentava os olhos e ouvidos por toda parte. A sensação de que o tempo para o seu ato final se esgotava a apertava. Maria respirou fundo, um nó na garganta, e quase como um sussurro de esperança ou desespero, murmurou para si mesma: "Se eles percebem, é hora de decidir. Não posso mais esperar por um momento perfeito. A hora chegou. Ou faço agora ou nunca mais.
Enquanto se preparava para o passo decisivo, ela sabia que o que viria a seguir não seria apenas uma vingança rápida, mas uma ação que simbolizaria uma mudança maior, uma quebra definitiva na cadeia de opressão que a mantinha presa. Seus dedos tremiam, mas sua mente estava firme, determinada a transformar a esperança de liberdade em uma realidade inescapável, mesmo que isso custasse tudo, até a própria vida. Com o coração pulsando acelerado, Maria se aproximou silenciosamente da velha válvula escondida sob a sombra densa de uma árvore retorcida, sua mão trêmula segurando a alça de ferro, enquanto os seus olhos fixavam a enorme estrutura de pedra e barro que guardava o segredo da vida ou da morte daquela fazenda. Ela sabia que, ao abrir aquela válvula, não haveria mais volta. A água, antes contenida com tanto esforço pela barragem improvisada, começaria a transbordar com uma força selvagem, como um leão acuado prestes a saltar. Com um suspiro entrecortado, ela puxou a alavanca devagar, ouvindo o rangido da ferragem, envelhecida, um som que parecia marcar o compasso da sua decisão. Lentamente, a água começou a escapar, primeiro em pequenas jorros, quase como uma respiração pesada de uma criatura ferida, mas logo se transformou numa corrente impetuosa que se enroscou pelo chão, invadindo o espaço com uma fúria silenciosa. Maria viu o nível da água subir, como uma serpente viscosa que se arrastava devagar, engolindo tudo pela frente. No horizonte, um sussurro de esperança se misturava ao medo que apertava seu peito, enquanto ela murmurava para si mesma: que seja justiça, que seja libertação. E foi naquele instante que a grande onda começou a se formar. Uma massa de água escura e turbulenta que avançava com uma força imparável, levando as filhas da baronesa, suas risadas de desprezo e orgulho, como se a própria natureza tivesse se tornado sua vingança. O som do açude transbordando ecoou pelo vale, uma melodia de destruição e renascimento ao mesmo tempo, enquanto a água invadia a fazenda, levando tudo que representava a opressão, a crueldade e a arrogância de quem se achava acima de qualquer justiça. Maria, escondida na sombra, assistia ao caos que ela mesma havia desencadeado, com os olhos marejados e o coração pesado, consciente de que ali, naquele instante, ela tinha feito mais do que destruir uma fazenda. Tinha libertado sua alma e marcado o fim de uma era de trevas. A fumaça espessa e o cheiro acre de queimado preenchiam o ar, enquanto Maria, escondida entre as árvores retorcidas da mata, observava com o coração pesado a devastação que ela mesma tinha provocado. A fazenda, antes imponente e cheia de orgulho, agora jazia em chamas, suas paredes derretidas e seus campos inundados, uma cena de destruição em que cada pedaço de madeira e cada fio de água pareciam gritar por vingança. Os gritos de soldados e guardas ecoavam ao longe, correndo desesperados, procurando por ela na escuridão, mas Maria, com os olhos arregalados e o corpo cansado, sabia que tinha escapado por pouco. Seus pés descalços escorregaram na lama, enquanto ela se arrastava pela sombra tentando apagar a imagem da tragédia. Fui eu, sussurrou para si mesma, a voz quase se desfazendo na brisa. Fui eu quem trouxe a destruição, mas foi para libertar, não para matar. Seu olhar marejou ao ver as casas em chamas, as risadas das filhas da baronesa que ecoavam na memória, agora silenciadas pelo caos. A sensação de frustração apertava seu peito como uma corrente pesada, sabendo que sua vingança, embora visceral e definitiva, trouxe uma dor ainda maior, a perda de qualquer esperança de reconstrução, de paz, de justiça. Ela se virou na direção oposta, cambaleando, deixando para trás a fumaça e o fogo, carregando a amarga certeza de que, apesar de ter destruído a opressão, também havia se perdido na escuridão de sua própria alma. O silêncio da floresta parecia dizer que, por mais que ela tivesse feito, a verdadeira libertação ainda era um sonho distante,
e o peso do trauma, agora, se tornava ainda mais insuportável. Refugiada sob a sombra pesada de uma árvore retorcida, Maria sentia o peso de tudo aquilo que sua alma carregava, como uma pedra maciça que prensava seus ossos e dilacerava seu coração. Os olhos marejavam, e ela se permitia um instante de silêncio, enquanto as lágrimas escorriam silenciosas por suas bochechas suadas, misturando-se à poeira da terra. A fumaça ainda ficava no ar, uma lembrança permanente do caos que ela mesma havia provocado, e a dúvida a consumia com uma ferocidade quase insuportável. Será que tudo valeu a pena? Ou foi só um ciclo interminável de dor e sangue que só reforçou a escuridão? Seus punhos cerrados tremiam de nervosismo enquanto ela tentava compreender se sua violência tinha libertado alguma coisa além do ódio ou se, no fundo, ela tinha apenas alimentado uma cadeia de crueldade que nunca se desfazia de verdade. O som distante de passos apressados na mata fez seu corpo se enrijecer, e ela virou o rosto, tentando esconder as lágrimas. Tudo foi em vão, sussurrou para si mesma, a voz rouca e rachada, enquanto a imagem de Luiz, seu menino, desaparecia na memória como uma sombra triste. A cena de quando ela o abraçou pela última vez, antes de fugir na calada da noite, invadiu sua mente como uma ferida aberta, seus olhinhos inocentes, implorando por proteção, agora silenciosos. Ela se perguntava se aquela vingança, que parecia tão concreta, realmente tinha libertado alguém, ou se ao final tinha apenas transformado sua alma em um fragmento quebrado, tão irreconhecível quanto as promessas que antes carregava. O ar frio da floresta parecia lhe dizer que, por mais que tivesse destruído a opressora, ela mesma havia se tornado uma peça daquele mesmo ciclo de violência, uma vítima e uma marmita de dor que não se encerra. A dúvida a corroía, e o som do vento sussurrando entre as folhas parecia zombar. Valeu a pena, Maria? Ou tudo foi só uma sombra de esperança que desapareceu na poeira do passado? Seus punhos se abriram lentamente, enquanto ela encarava o céu escuro tentando encontrar uma resposta que talvez nunca viesse, perdida na sombra das ações que nunca poderiam ser desfeitas, na memória de um sonho de justiça que se desfazia na imensidão silenciosa da floresta. Maria, envolta na penumbra da noite, ajustava com mãos trêmulas o disfarce que havia preparado com tanto cuidado. Um vestido rasgado, uma touca suja e uma máscara de carvão que escondia sua face marcada pelo sofrimento. Seus olhos profundos e desesperados refletiam uma mistura de esperança e medo, enquanto observava a imponente silhueta da mansão ao longe, cercada por árvores retorcidas e sombras que pareciam sussurrar segredos antigos. Ela sabia que cada passo poderia ser seu último, mas a ânsia de justiça a impulsionava como uma chama que não podia ser apagada. Com o coração acelerado, Maria se esgueirou pelas cercas de ferro enferrujado, evitando os cães que latiam no escuro, até alcançar uma janela entreaberta. Com uma respiração pesada, entrou silenciosamente, ouvindo o tilintar de cristais e passos apressados no corredor iluminado apenas por velas trêmulas. Cada movimento era estudado, cada som, uma ameaça à sua invisibilidade. Quando finalmente avistou a porta do salão principal, a porta entreaberta revelava a figura da baronesa Antônia, sentada numa poltrona de veludo, rodeada por suas filhas que riam com crueldade. Maria segurou firme uma corda improvisada, escondida sob a saia, enquanto ouvia a voz frio da senhora. Quem ousa invadir minha casa na noite santa? Vai, sua selvagem, diga logo o que quer, ou juro que vai se arrepender. O coração de Maria pulsava forte, quase querendo escapar do peito, enquanto ela se aproximava lentamente, calculando cada passo. No momento exato, ela puxou a corda, com força, ativando um sistema que havia montado na noite anterior,
Uma armadilha que acionaria uma enchente controlada, levando água do açude ao interior da casa. A cena se desenrolou num caos de gritos e barro, enquanto as janelas se enchiam de uma correnteza que arrastava móveis, cortinas e as próprias vidas ali dentro. Maria, de máscara, observava a destruição com olhos vazios, sabendo que sua vingança estava consumada, mas também que o preço dessa liberdade seria a perda de sua própria humanidade. E ao fugir na escuridão, carregava na alma a dúvida cruel: se, ao libertar-se do opressor, ela havia se tornado também uma sombra, uma peça de um ciclo que jamais se encerraria verdadeiramente. Maria avançou lentamente pelo corredor escuro da fazenda, o coração pulsando forte como se fosse explodir no peito, enquanto a luz fraca da manhã começava a invadir o ambiente carregado de tensão. Seus olhos, profundos e determinados, fixaram-se na figura imponente da baronesa Antônia de Almeida, que estava sentada numa poltrona de veludo, com um sorriso frio e desdenhoso estampado no rosto, como se Maria fosse apenas uma poeira insignificante diante de seu privilégio e poder. Sem hesitar, Maria puxou uma cadeira, sentou-se lentamente e, com uma voz entrecortada de emoção, mas firme, começou a falar. Senhora Antônia, hoje não vim aqui para pedir nada. Vim para te confrontar, para te mostrar quem realmente paga pelo que faz, quem sofre calado enquanto a sua riqueza se constrói às custas do sangue dos meus irmãos. Você acha que sua máscara de benevolência esconde sua verdadeira face? Não. É? Mas eu vejo através dela. Eu vejo a crueldade que se esconde por trás do seu sorriso, a arrogância que alimenta suas filhas, que zombam do sofrimento do próximo como se fosse diversão de criança. Você, que se acha tão superior, não consegue entender a dor que deixou na minha alma, na alma de muitos que você humilhou, que torturou, que jogou na senzala como se fossem objetos sem valor. Você acha que sua riqueza e sua posição te tornam invulnerável. Mas eu te digo uma coisa: a justiça tem seu próprio tempo, e ela não espera. Você lembra da noite da Páscoa de 1871? Quando seu sangue frio decidiu afogar as 5 filhas na água do açude, sem pensar nas lágrimas que deixaria para trás? Você, que se acha poderosa, foi também uma mulher de mãos vazias de compaixão. Uma mulher que destruiu vidas com um sorriso de fachada. Pois saiba que o silêncio que guardo não é de medo, mas de força. E hoje, nesse momento, eu te desafio a olhar nos meus olhos e admitir sua culpa. A reconhecer que a sua crueldade foi o que me transformou nesta mulher que agora só quer ver sua arrogância afogada na própria água que você sempre dominou. Porque a sua arrogância acabou aqui, e a minha vingança, por mais que doa, é uma libertação que carrego no sangue, na alma e na esperança de que um dia alguém também se levantará para acabar com esse ciclo de opressão que você representa. Enquanto Maria falava, seus punhos cerrados transbordavam uma força silenciosa, e na hora exata ela se levantou com passos firmes, numa última ameaça silenciosa, deixando a baronesa com a certeza de que o pior ainda estava por vir, pois as águas que ela manipulou com tanto orgulho agora começavam a subir, como uma verdade que não podia mais ser silenciada. Na penumbra silenciosa daquela noite carregada de tensão, Maria se aproximou da varanda da fazenda, onde a luz fraca das tochas lançava sombras tremulantes nas paredes de taipa. Seus olhos fixos na figura da baronesa refletiam uma mistura de raiva, esperança e um desejo selvagem de libertação. Com passos firmes e calculados, ela se infiltrou na sala onde o sistema de irrigação e o barril de água estavam ocultos, por cortinas de tecido grosso, os fios de ferro e válvulas ao seu alcance. A baronesa, distraída com a conversa das filhas e o brilho de uma taça de vinho, não percebeu o movimento sutil de Maria ao seu lado. Com uma expressão de calma mortífera, Maria sussurrou: "Chegou a hora, senhora. A vingança que carreguei por anos vai transformar tudo." Sem aviso,
Ela puxou uma corda escondida atrás de seu vestido, ativando uma armadilha cuidadosamente preparada. Um sistema de luzes e pequenas tochas que, ao serem acionadas, provocaram uma cascata de fagulhas que se espalharam pelo teto de madeira, atingindo o material inflamável escondido na estrutura do sótão. Em segundos, o fogo começou a consumir as vigas rústicas, enquanto o som estridente das chamas se misturava ao grito de surpresa da baronesa. Maria, de olhos marejados, virou-se e desapareceu na escuridão, como uma sombra que se dissolvia na noite, deixando para trás a fumaça espessa e o crepitar do fogo que engoliu toda a opulência daquele castelo de crueldade. Ela sabia que ali se encerrava uma era, que o símbolo do poder opressor se consumia com o fogo e, ao mesmo tempo, carregava uma esperança ardente de que, na cinza daquela destruição, surgiria uma nova vida. Enquanto se afastava, ouvia o último estalo das paredes, o brilho alaranjado refletido na água do açude transbordando como a marca de uma justiça que não tolerava mais silêncio nem submissão. E naquele momento, Maria desapareceu na sombra, carregando a certeza de que, por mais que o fogo queimasse tudo, sua alma, sua força e sua esperança permaneceriam intactas, prontas para um novo começo longe das correntes da opressão. Na penumbra densa da floresta, Maria desapareceu entre as árvores, seus passos leves como o vento que sussurrava entre os galhos. Seus olhos, ainda marejados de lágrimas e de uma determinação que queimava mais forte que as chamas que haviam destruído sua esperança material, buscavam um refúgio invisível, um lugar onde pudesse esconder sua alma ferida do olhar cruel do mundo. Ela sabia que sua luta não tinha acabado. Na verdade, tinha apenas começado, agora mais silenciosa e profunda. Enquanto o som distante do incêndio ainda ecoava em sua memória, ela se apoiou numa árvore retorcida, ofegante, e murmurou, com voz trêmula, mas carregada de promessa: "Não vou mais ser a vítima. A partir de hoje, sou a sombra que assombra os opressores, a voz que ecoa na mata, a lenda que vive na boca dos que não têm voz." Com um gesto quase invisível, ela puxou do bolso um pedaço de pano rasgado, uma lembrança dos pequenos pedaços de esperança que ainda segurava na alma. Aos poucos, a escuridão da noite se tornou seu escudo, enquanto ela se fundia às sombras, tornando-se uma figura de resistência silenciosa. Sua figura, envolta pela névoa, parecia uma memória viva de justiça e coragem, uma promessa de que sua luta não cessaria ali, que sua história se espalharia como fogo invisível entre os que ainda resistem às correntes da opressão. No coração da floresta, Maria jura para si mesma e para o mundo inteiro: "Não importa onde eu vá, minha alma libertada carregará o peso da vingança. E um dia, essa história será contada como símbolo de resistência, de liberdade conquistada na noite mais escura." Assim, ela desapareceu na vastidão, uma sombra entre as sombras, uma esperança que nunca se apagaria enquanto sua lenda crescia nos corações daqueles que ainda acreditam que a justiça pode renascer das cinzas de um incêndio. Com o tempo, a fazenda que uma vez foi palco de tanta opressão e dor começou a se transformar sob a liderança de novos proprietários, mais justos e compassivos, que trouxeram esperança aos moradores do entorno. As árvores, outrora marcadas pelas cicatrizes do passado, cresciam mais verdes e frondosas, enquanto os campos silenciavam os ecos da violência com o sussurrar suave do vento. As casas destruídas foram aos poucos reconstruídas. E a memória de Maria, a heroína que desaparecera na vastidão da floresta, se tornara uma lenda viva. Alguém cujos olhos penetrantes e coragem indomável ecoavam nos corações dos que ainda resistiam. "Ela não morreu, não", dizia o velho homem do vilarejo, com a voz trêmula, enquanto apontava para o horizonte, onde as árvores pareciam sussurrar segredos antigos.
Maria foi a chama que incendiou a esperança, e sua história se espalhou como fogo invisível por entre as raízes do Brasil profundo. Nas noites de lua cheia, as crianças de olhos arregalados contavam a sua saga, imaginando uma mulher de força indestrutível que enfrentou a tirania com inteligência e coragem. Uma sombra que, mesmo desaparecida, inspirava revolta e resistência. Pessoas que antes viviam sob o jugo da fazenda, agora se olhavam com renovada esperança, sabendo que a justiça verdadeira, às vezes, nasce da escuridão mais profunda, e que a coragem de uma só pode acender uma revolução silenciosa. Assim, a história de Maria, a alma que afundou a opressora e suas filhas na água da vingança, virou símbolo de luta, de que mesmo na maior derrota, a resistência permanece viva, alimentada pelo sonho de liberdade e de um amanhã sem correntes. E embora ela nunca mais fosse vista, sua presença persistia na alma do povo, como uma brasa que nunca se apaga, guiando os passos daqueles que se recusam a aceitar o silêncio da opressão, com a certeza de que a verdadeira justiça nasce da coragem de quem desafia o poder, mesmo que isso custe tudo.